Boa noite. Abra suas Bíblias em João capítulo 16. João 16. Versículo 8. Para continuidade, a pregação terminei aqui, versículo 9, mas vou dar continuidade para que quem não entendeu compreenda o resto do estudo. João 16, verso 8. Quando vier, porém, Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecado, porque não crê em mim. Da justiça, eu vou para o Pai. E do juízo, que o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podem suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá quando tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e provar. Amém. Deus, estamos aqui na manhã da tua palavra, pedindo Deus a tua direção, dá-nos Deus o coração para compreender o texto e assim ensinar, meu Deus, de nós que sejam bem compreendidos. Dá-nos Deus o discernimento de tudo aquilo que Deus nos ajudar a crescer, meu Deus, na palavra, no entendimento de ação de tudo, testemunho, pedimos te agradecendo, em nome de Jesus, amém. Jesus enfatiza aqui, meus irmãos, a respeito do Consolador. O Espírito Santo, que ele tem duas funções. O Pai tem uma função, o Filho tem uma função, o Espírito tem duas. A função da Trindade, a função de Deus na pessoa do Pai, ele sustenta todas as coisas, abençoa, ele cria. Essa é a função de Deus. A função do Filho é advogar nossas causas, é nos livrar das tentações do maligno. Essa é a função de Deus na pessoa do Filho. Ele é quem combate as investidas do maligno. Quando ele vem tentar o irmão, ele vê o anjo, ele foge. Você é batizado, ele não anda só. No entanto, quem não é batizado nas águas, anda só. Jesus não faz companhia com um crente batizado nas águas. Pensar que o batismo nas águas tem valor nenhum, tem muito valor. E a função do Espírito Santo é ensinar. Tem duas funções do Espírito Santo: é ensinar todas as coisas, por meio do Espírito, que nós compreendemos tudo de Deus. E também ele tem outra função: consolar. Ele nos ensina e nos consola. A respeito desse Consolador que Jesus está ensinando a sua igreja, quando ele diz: quando vier, porém, o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Já vi o pastor pregar, o pastor Roberto pegou uma época esse texto, há muitos anos
pecado, conheceu o pecado, mas fala convencer de quê? Convencer da justiça. Convencer tem explicação a respeito disso. E convencer a respeito do juízo também tem explicação. E é bom que a igreja saiba o que significa isso. Nós vamos mostrar isso. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Do pecado. Todo mundo sabe que existe um pecado. No mundo existe pecado. Mas somente uma pessoa conhece o pecado. Só uma pessoa. Essa pessoa é a igreja. O mundo ignora o pecado. Eles têm um pecado, uma coisinha banal, não tem valor nenhum. É assim que o mundo encara o pecado. Não tem valor nenhum. Não sabe a força do pecado, a destruição que ele faz a vida de um homem. É o que Jesus quer dizer isso. Quando ele vier, quando o Consolador vier, ele está na terra, está dando as últimas instruções aos discípulos e está ensinando a eles a respeito das coisas que iriam acontecer. Quando o Consolador vier, vencerá o mundo do pecado. Aqui está a responsabilidade da igreja. Quando éramos do mundo, não tínhamos conhecimento do pecado. Mas agora nós temos, cada irmão, cada crente, tem um conhecimento do pecado. Ele tem que ter. Se não conhecer o pecado, então não tem o Espírito Santo para se converter. Todo crente conhece o pecado e teme, e procura fugir dele, porque sabe o prejuízo. E o resto do mundo? Aqui está a responsabilidade da igreja. Agora eu me converti, agora eu conheço o pecado. Tem a responsabilidade de mostrar ao mundo o valor do pecado. O ministério da igreja, meus irmãos, é muito grande. Não é só evangelizar, pregar, ensinar, dar testemunho. Não. O ministério é muito grande. Aqui estamos no ministério. O mundo tem que ser convencido pelo pecado. Só que ele não é. Tanto que as igrejas hoje, a maioria estão esquecendo. Não estão falando de pecado. Se são igrejas de Cristo, ou não são igrejas, não quero aqui julgar, mas a igreja que pregar a palavra de Deus, não mencionar o pecado, não mostrar a igreja ou ao mundo o que significa o pecado, está fadado a muito prejuízo à glória de Deus. Esse é o problema, a responsabilidade. Porque nós não somos obrigados a aceitar, ou seja, fazer que o mundo aceite Cristo. Nós somos obrigados, mas somos obrigados a pregar, a anunciar Cristo e falar do valor do pecado. Por quê? A Bíblia diz que no Senhor nosso trabalho não é vão. Não é. Esse pecado que o mundo ignora, vamos falar de pecado ignorado, eles vão ser confrontados diante de Deus, todos. O que se converte, conhece o pecado. E o que não se converte, ignora a Cristo, esse jamais conhecerá o pecado. Isso vai ser confrontado diante de Deus. Deus vai confrontá-lo. Dizer, você negou, você pensou, todos serão confrontados diante de Deus. No dia do juízo final, essa pessoa vai ser repreendida, Deus vai mostrar a ele o juízo, porque não aceitou Cristo, por isso não lançou o pecado fora. No céu não entra ninguém com pecado. O único meio de deixar o pecado é aceitar o Filho. Todos vão ser confrontados com essas palavras. Aí ele vai ser convencido, nesse momento, de que realmente Deus é verdadeiro, de que realmente o ensinamento que eles receberam era verdadeiro, vão se arrepender, todos. É por isso que é necessário falar do
pecado, para que ninguém seja diante de Deus tido como inocente. Ninguém tido como inocente. Ele vai mostrar a ele. Ele negou se afastar do pecado, não quis conhecer o pecado, não aceitou o ensinamento a procurar deixar o pecado. E ele será convencido. A igreja é convencida na terra. E os que não aceitam Cristo serão convencidos no dia do julgamento final. Serão convencidos. E eles vão ser convencidos do pecado. E da justiça, mesmo sentido. O mundo será convencido da justiça. Por que a justiça? A justiça aqui se refere exatamente ao próprio Cristo. Aquele dia, eles vão saber que eu era o justo. Naquele dia eles vão saber que eu sou justo, aquele Cristo, que o julgamento deles vai ser lançado lá no fogo do inferno, não há salvação para eles, eles são confrontados. Quando Jesus estava na cruz, e ele faleceu, ele expirou, houve um grande terremoto. Terremoto grande, abalou a estrutura daquela serra, aqueles montes. Foi um terremoto terrível e o templo se abalou, lá no templo foi. E o centurião romano, um homem incrédulo, reconheceu. O centurião estava lá e assistiu tudo. E ele apontou o dedo para Jesus. Ele disse: esse homem realmente é justo. O centurião reconheceu. Mas os judeus não reconheceram. Era para se alegrar e dizer: aí, cadê o teu poder? Não se livrou? Não dizia que era filho de Deus? Era escarnecer. O centurião reconheceu. Esse reconhecimento, eles vão ver, e a convicção de que Jesus é justo quando ele estiver confrontado diante de Deus. Jesus vai se fazer conhecido. Então, é a missão também da igreja mostrar que Cristo é o justo, mostrar as obras de Cristo na terra. E começará do juízo. Que juízo é esse? Porque o diabo está julgado, aqui está escrito: convencerá o mundo do pecado e convencerá do juízo. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Deus simplesmente está aprovando que Satanás já está julgado. E aqueles que vivem no pecado não estão julgados? Não. Quando Deus diz o príncipe desse mundo já está julgado, nenhum pecador no mundo está de fora da salvação. Não existe. Pior que a pessoa seja, o mais delinquente que seja, não há um pecador que esteja julgado. Porque ele não está julgado. Porque para o pecador, para a salvação, basta reconhecer o poder de Deus. Basta procurar Deus e buscar Deus. Para ele, a salvação. No leito da morte, o maior delinquente que possa existir, se ele reconhecer, se lembrar do nome de Cristo e pedir a misericórdia de Deus, é salvo na hora. Nós podemos dizer isso. E o ladrão da cabeça? É isso que prova, né? Foi salvo. Então é por isso que o mundo não está julgado, só Satanás, a salvação para todo homem. Antes de expirar e fechar os olhos, se ele reconhecer, ele será salvo e não será julgado. Mas Satanás já está julgado, sabe por quê? Porque Deus não deu direito
faz o livro dele, para um demônio, ele dizia que o diabo era bom. Ele gostava de Maria. Então, nós temos muitos adoradores de Satanás. Pensa que Satanás é bom. Satanás é impossível que ele faça o bem a ninguém, porque Deus não deu esse direito. Ele pode enganar, agora o bem é impossível, porque Deus deu a ele a sentença do mal para sempre. Ele não se arrepende porque Deus não permitiu, não permite. Satanás tem inveja, ele sabe da desgraça que vai sofrer. Mas na realidade não tem fim. O sofrimento do diabo com os seus adeptos é infinito, assim como a igreja de Cristo também é infinita. A igreja vive eternamente. Somente Jesus, somente Deus, o Espírito, os Espíritos, os seres, os anjos, e a igreja vive para sempre. Nada mais será vida eterna com Deus. Então, o príncipe deste mundo já está julgado. Aí eles vão, na hora do julgamento, eles vão reconhecer o poder de Deus e vão se ajoelhar, vão lamentar. Não tem jeito, para ele não tem jeito. Já é lá no lago de fogo. Vão se lamentar, mostrar as suas obras, e que foi bom, e que nunca matou, deu muitas esmolas, mas caridade não salva ninguém. Então, esse Jesus interessou a falar para o seu discípulo, mas ele também vai além e diz: tenho ainda muito que dizer a vocês. Verso 12: tenho ainda muito que dizer a vocês, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Quando ele diz, mas vocês não podem suportar agora. O que é que sustenta o crente? Meus irmãos, quem nos sustenta é a força de Deus na pessoa do Consolador. É Deus na pessoa do Consolador, ele que nos consola. Essa é a função do Espírito Santo como Consolador, é nos consolar. Nossas dificuldades são muito grandes, as dificuldades do crente. O irmão que pediu a oração agora, que ele é consolado, ele não vai buscar, não se pedir oração para casa, e ele vai ser consolado, já está consolado. Sabe por que está? Porque ele não vai buscar solução em qualquer coisa. O homem, na sua ignorância, quando ele está com problema, ele age a seu modo, matando, roubando, adulterando, para ver se muda o juízo, muda o pensamento para sair daquele drama, e ele faz qualquer coisa, como sem Deus. Mas o nome de Deus é um consolador, é o consolador, é o Espírito de Deus, a pessoa do Consolador, que nos sustenta. O Espírito Santo nos ensina, é por meio do Espírito Santo que nós estamos aqui falando e ouvindo. Os nossos problemas são resolvidos por meio do Consolador, que nos consola e nos espera a providência de Deus. E esperamos a providência de Deus. Sabemos que um dia virá. Se não vier, o crente chega a se consolar e dizer, é a tua vontade, Senhor, e essa é a tua vontade assim será. É assim que Paulo, Paulo se viu. Ele se sentiu naquela condição. E outro me quer assim, ser a tua vontade, para sofrer, ser a tua vontade. A ação do Consolador. O homem
provações, e muitas provações pesadas, e ele suporta com paciência, não tem ninguém maior no coração de Deus. E Deus consola. A alegria maior é a minha, que sou consolado. Eu acho, meus irmãos, isso aqui há algum tempo, pode ter alguém que tenha sofrido nas provações igual a mim, mas eu acho que não existe, não. Nem parecido, porque pelo menos as pessoas com quem a irmã Alca está sofrendo, nunca vi isso. Eu só alegria vai para sempre. Nunca vi a pessoa suportar uma coisa dessa. Era muita coisa. Enfermidade, necessidade, desemprego, vergonha, decepções conjugal, uma coisa que alguém disse, irmão, se esse caso fosse meu, minha mulher estava na sepultura e estava preso. Eu me alegrei. A alegria era tão grande que em mim havia mais alegria do que tristeza. Ela comentou isso. Então, meus irmãos, se sinta bem, confortado, porque sabe que o irmão que suporta problemas, Deus está muito mais alegre do que ele mesmo. Essa é a função de Deus na pessoa consoladora. Então, um homem sem Deus, isso Jesus diz, tem muito que dizer a você, mas você não pode suportar agora. Por quê? Porque ele ainda estava no mundo sem o Espírito Santo. Eles não tinham recebido, só iam receber após a sua morte, a ascensão e enviar o Espírito, mas no momento eles não poderiam suportar. Por isso que Jesus diz: tenho muito que eu vou dizer agora, mas hoje não pode suportar. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que não de mim. Essa é a função de Deus na pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo fala, por acaso, vou ler o versículo para explicar realmente aqui. Difícil entender, né? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que não de mim. Os anjos pediram para pregar, fazer o trabalho de Deus na terra, o trabalho que hoje nós fazemos, pregar, ensinar, fazer o trabalho da igreja, nos pediram. E Deus não permitiu que os homens fizessem, porque eles eram anjos. E que testemunho os anjos poderiam dar? Testemunho de pecado eles poderiam dar? Eles eram anjos santos. Então esse trabalho era para a igreja. E só nós podemos dar testemunho que Deus fez em nossas vidas. E ele aqui está dizendo agora, o que vai caber a vocês, sabemos que o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo na terra, só vai deixar de existir, só se acaba o seu ministério quando ele se afastar da terra com a igreja, aí acaba o ministério do Espírito Santo, mas até lá, o Espírito Santo trabalha. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Quem é que fala? É o Espírito Santo? Somos nós. Somos nós. Todo crente, ao falar de Deus, não está falando das suas palavras, está falando por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo só é conhecido e reconhecido pela igreja. Deus só é conhecido e reconhecido pela igreja. Jesus só é conhecido pela igreja. Só quem conhece Deus na sua essência é a igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus ensina somente a sua igreja. Deus jamais, que a palavra de Deus não é fácil compreender, é muito difícil para ouvir
compreender pelos crentes, não pode compreender os que não têm o Espírito. Por isso Deus fala muito por meio de palavras, comparações, figuras. Então a função do Espírito Santo na terra é ensinar todas as coisas, mas ele está ensinando a nós, a igreja, ensinar todas as coisas a respeito do que aprendemos, que está aqui a palavra de Deus para ser conhecida pela igreja, para ser conhecida pela igreja e revelada ao mundo pela própria igreja. Essa é a função de Deus na pessoa do Espírito Santo, trabalhar exatamente com a igreja. Ele nos inspira, e por nós ele fala. Quando a igreja for exaltada, jamais o nome de Deus será exaltado na terra, porque a igreja não está na terra, nem com o povo do Espírito Santo, e vai com a igreja. Ele vos glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou há de anunciar. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vos anunciará. Com isso ele está dizendo que ele é o próprio Deus. Encerramos aqui